que não pode faltar na sua contestação. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a coisa mais importante que não pode faltar na sua contestação. A gente vai falar sobre o quê? O princípio da impugnação específica. Olha que nome bonito. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de contestação, é interessante a gente entender primeiramente qual momento processual a gente se encontra, tá? A gente está falando da defesa do réu, a defesa do requerido, a defesa da pessoa que está sendo processada. E essa é a peça mais importante dessa pessoa. Então, teve o que? Teve a petição inicial, que a pessoa deu entrada no processo, houve uma citação do seu cliente, então você vai apresentar a sua peça de defesa. Olha que dedo bonito. Então você vai apresentar a sua peça de defesa no processo. Pessoal, a contestação, porque eu digo que é o momento mais importante do réu, aí do requerido dentro do processo, porque é o único momento de fala que ele vai ter e depois vai ser só ali na audiência, nas alegações finais. Enquanto que o autor ele tem a inicial e ele tem a réplica, né? A contestação se encontra aqui no meio. Por isso que é um momento muito importante, você tem que se atentar muito. Se você deixar de falar alguma coisa nessa contestação, você vai tomar uma revelia e essa revelia vai se dar por causa do princípio da impugnação específica, que eu vou explicar para vocês agora. Então, trazendo de forma bem simples o que se trata desse princípio, trazendo de uma forma coloquial, né? Explicando na lata já para vocês, basicamente, o réu incumbe um dever quando ele faz a sua defesa. O réu, o requerido, ele tem que impugnar todos os fatos apresentados na inicial. Então, se o autor trouxe 10 pontos na inicial que ele está processando seu cliente, ao réu incumbe o dever de impugnar, de falar, trazer fatos modificativos, impeditivos, extintivos sobre esses 10 pontos que foram trazidos, devido a esse princípio aí da dialeticidade, o princípio da impugnação específica. Maravilha? E por quê? Quem está falando isso? Não sou eu que estou falando, é a lei. A lei implica nisso. E ela implica no quê? Se o réu não se atentar a impugnar especificamente todos os pontos trazidos pelo autor na inicial, o ponto que ele não impugnou terá o quê? Uma presunção relativa de veracidade. Uma revelia, vamos colocar aí bonitinho, maravilha? Então, de forma bem clara, o que você não impugnar na sua contestação será considerado como verdadeiro. Existe uma presunção relativa aí de veracidade, tá? Então você tem que impugnar tudo por causa desse princípio, beleza? Você vai encontrar um fundamento aí falando um pouquinho, não de forma específica desse princípio, que ele é mais doutrinário, mas vai encontrar um fundamento legal lá pelo 341 do Código de Processo Civil. Basicamente implica-se o quê? Que da mesma forma que o autor ele não pode exercer pedidos incertos, pedidos genéricos dentro de uma ação, de uma inicial, para não dar uma inépcia da inicial, o réu ele também não pode fazer uma defesa genérica, ele tem que fazer uma defesa acertada, pontual do que o autor trouxe, maravilha? Então, em outras palavras, está dizendo o quê? O autor tem que delimitar certinho a sua inicial e o réu tem que também impugnar certinho na sua contestação, sendo vedado claramente a negativa geral. Então não pode o requerido, o réu, falar na sua contestação: olha, eu impugno tudo que ele falou aí, tá tudo impugnado, ponto final. Ah, doutor, atendi o princípio da impugnação específica. Não pode realizar tal ponto. Tem que destrinchar e impugnar especificamente os pontos trazidos. Não vale a negativa geral dos pontos. Você falar, eu impugno tudo desses termos pede deferimento, não é válido, maravilha? O princípio da impugnação específica, basicamente, ele impõe-se a um princípio de cooperação jurídica, um princípio de lealdade, um princípio de boa-fé entre as partes, tá bom? Você vai encontrar isso na doutrina. Então, que nem eu trouxe já para vocês, ao autor incumbe o valor ou dever de especificar todos os pontos do porquê está movendo essa inicial. E ao réu você tem que impugnar especificamente todos os pontos sob pena de revelia do que você não impugnar. Pessoal, isso é uma ferramenta muito forte que eu utilizo muito nos processos que eu trabalho. Então, se eu estou pelo autor, né, e entro com o processo, eu vou analisar se naquela contestação o réu se defendeu de tudo que eu pedi. Aquilo que ele não se defendeu, em minha réplica eu peço a revelia, tá? Essa é uma ferramenta muito poderosa. Então, se você está pelo autor, presta atenção nisso. Presta atenção se tudo que você pediu foi impugnado e se não houve uma negativa geral. Se aconteceu isso, pode pedir revelia, que por esse princípio o juiz é para dar essa revelia, para ter uma presunção relativa de veracidade, maravilha? E se você está pelo réu, dá um trabalho extra, porque você tem que impugnar tudo.
você não pode deixar de impugnar algum ponto, porque senão você pode tomar essa revelia. Então, se está pelo réu, faz boas revisões para ver se impugnou todos os pontos da inicial. Eu gosto de escrever o que a pessoa pediu na inicial e dando um check se eu impugnei todos os pontos especificamente, sendo vedada aí a negativa geral. Fazendo agora o adendo final desse vídeo, falando sobre negativa geral. Pessoal, se você é um procurador da ativa, um curador da ativa, você foi nomeado para ser um advogado, além daquela parte que não consta advogado. Normalmente isso acontece com pessoas que são vinculadas à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Você pode sim exercer a negativa geral, porque muitas vezes você nem tem contato com a pessoa que você está defendendo, ou esse processo chegou para você do nada. Então, para quem está como curador especial aí da ativa bonitinho, é possível sim fazer a negativa geral, ela é plenamente válida. Se você é um advogado particular, você não pode fazer isso, vai dar um tiro no pé e vai acabar prejudicando seu cliente. Maravilha? Então, o princípio de hoje a gente falou de um princípio processual bem legal, trazendo um aspecto tanto teórico quanto prático, que ele é muito importante. Então, se a gente vai falar da coisa mais importante dentro de uma contestação, a gente sabe que a contestação a gente tem que trazer o quê? Para o juiz apreciar. Fatos impeditivos, modificativos e extintivos do mérito. Quando você está estudando na faculdade, isso é bem chatinho, né? Ficar vendo, o que é esses fatos? Nada mais é do que você modificar o que está sendo alegado ali. Você tem que trazer esses pontos, só que você tem que fazer de forma específica. Você tem que falar, o autor falou isso, mas na verdade é isso. Então, um ponto bate com o outro, houve uma impugnação específica. Maravilha? Então, se você gostou do vídeo, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.